Graças e paz renovados, estamos mais uma vez aqui no canal Renovando para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Desde já eu já peço que você pegue a sua Bíblia e abra comigo no livro de Provérbios, no capítulo de número 1. E vamos meditar um pouco sobre a palavra de Deus com o tema hoje. Vamos falar um pouco sobre a sabedoria. A sabedoria que o próprio Salomão escreveu. Abra comigo em Provérbios, capítulo de número 1, e vamos ler do verso 1 até o verso 7. Está escrito assim: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. E o versículo de número 7 está escrito: O temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Meus queridos, estamos diante desse texto maravilhoso que nos fala a respeito da sabedoria e a sua importância para nossas vidas, né? Vamos meditar um pouquinho, verso por verso, para entendermos o que é a sabedoria. O versículo de número 1 está escrito assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi. O verso de número 1 começa nos apresentando a instrução de onde veio, que foi do rei Salomão, que era filho de Davi. Os irmãos conhecem a história do rei Salomão, que quando ele assumiu o trono, o reinado estava em crise e ele sacrifica ofertas ao Senhor, os bois, eles oferecem uma oferta ao Senhor e Deus responde esse sacrifício que ele fez, responde em sonhos. E ele diz que ele pudesse pedir tudo o que ele quisesse, dinheiro, prosperidade, o que ele quisesse, que Deus assim o daria. E ele pede ao Senhor que lhe dê sabedoria para governar o povo. E assim aconteceu. O Senhor lhe deu tanto prosperidade, tanto paz com seus inimigos, e lhe concedeu também sabedoria. E como está escrito, não houve depois dele uma pessoa tão sábia igual o rei Salomão. Ele escreveu muitos provérbios, inclusive aqui esses são alguns, que são a introdução do livro de Provérbios. Então o versículo 1 começa dando essa introdução. O versículo de número 2 e o versículo de número 3 já nos diz o objetivo. Qual que é o objetivo da sabedoria na vida do cristão? Vamos lá. Versículo de número 2, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência. Observe comigo a palavra sabedoria e instrução. Observe, ou então pode ser que na sua Bíblia esteja ensino. O que significa, bem dizer, o termo sabedoria? É como se fosse saber de algo. Então, a sabedoria na Bíblia nos remete um pouco de ortodoxia. O que significa essa palavra ortodoxia? É quando você sabe dos preceitos bíblicos. É quando você tem o conhecimento daquilo que se deve e daquilo que não se deve fazer. Mas a gente sabe muito bem que a Bíblia ela dá a sabedoria para que nós possamos entender, mas também nos dá a graça de sempre podemos praticar essa sabedoria que o Senhor nos deu, o que nós chamamos de ortopraxia, que é a prática daquilo que nós já sabemos. É quando nós conhecemos a Bíblia e nós a praticamos. Então observe, verso 2, para conhecer o saber e a instrução, ou seja, o conhecimento ligado à prática. A sabedoria é justamente isso, é a junção do saber e da prática. Observe comigo o versículo de número 3. Olha aí. Justiça, juízo e equidade. Justiça, já falamos. Agora, juízo. Quando a gente lembra de juízo, a gente lembra dos 3 frutos do Espírito Santo, que ele vem provocar em nossa vida, que é o quê? É o senso da justiça,
do pecado primeiro, da justiça e do juízo, para que possamos sempre ter esse senso de que nós vamos ser julgados pelo justo juiz, que é Deus. Então a sabedoria nos dá o senso de juízo, de que Deus há de nos julgar. E observe também fala da equidade. Quando a gente fala de equidade na Bíblia, é parecido com igualdade, mas não é igualdade. Igualdade é como se você tratasse todos de uma forma só e você desse a todos uma coisa só. Mas equidade é diferente. É quando você dá a cada um aquilo que ele realmente precisa, não aquilo que você está dando para os outros, né? Então a sabedoria nos dá essa graça de que possamos suprir as necessidades das pessoas e até a nossa mesmo com aquilo que precisamos e o que os outros precisam de fato. Então, justiça, juízo e equidade. E a pergunta agora fica: para quem que é a sabedoria? Versículo de número 4. Observe aqui, ó. Para dar aos simples a prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ou seja, a sabedoria ela não se limita somente a quem é sábio. Ela se limita a todos aqueles que querem. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Deus dá. E para quem que é a sabedoria? Verso 4 já nos diz, para dar ao simples prudência. Ou seja, a sabedoria também é destinada para as pessoas que se dizem ser simples. A sabedoria é para os simples. Para quem mais? Continue aí, verso 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Para o simples, dá prudência. Para o jovem, já dá duas coisas: conhecimento e bom siso. Conhecimento é o quê? É o que nós já falamos, é a ortodoxia. Conhecimento é discernir as coisas de Deus e escolhê-las. Ou seja, os jovens são convidados a buscarem do Senhor conhecimento, para que possa buscar as leis, os mandamentos do Senhor, as opções, aquilo que Deus nos dá, e escolher praticar aquilo que Deus nos ensina. Ou seja, a sabedoria nos dá conhecimento e também nos dá bom siso. O que significa bom siso? É juízo. Porque a gente sabe muito bem que uma coisa que o jovem precisa é juízo. E a Bíblia dá esse juízo, a sabedoria dá o juízo. Para quem que é a sabedoria? Versículo 5, vamos continuar. Para dar para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. O sábio, uma pessoa que até então se entende como uma pessoa sábia, ela não sabe de tudo. Não pode ter esse orgulho em pensar que ela sabe de tudo, já conhece tudo. A sabedoria vem para mostrar que ela não sabe de tudo, ela precisa saber um pouquinho mais. E a sabedoria é também para aquele que já sabe, para quem é sábio. E para que o sábio? Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Ou seja, o sábio ele não pode se limitar ao nível de conhecimento que ele tem. Ele sempre busca um nível a mais. E a sabedoria dá esse nível. Olha só, versículo 6, para entender provérbios e sua interpretação, como também palavra dos sábios e suas adivinhações. Esse versículo está ligado ao contexto da época, de adivinhações, interpretações de palavras. Mas hoje, o que é a sabedoria para nós? É sabedoria para entendermos ler a Bíblia, para podermos interpretar a Bíblia, ler a Bíblia, entender aquilo que ela quer dizer realmente, tirar uma certa interpretação. E a gente só consegue tirar isso com sabedoria. E sabedoria é uma coisa que Deus é quem dá e que incentiva nós crentes a buscarmos sabedoria. Incentiva os crentes a buscar sabedoria. Aos jovens, aos simples, aos sábios, a quem não é sábio, todos são incentivados a buscar a sabedoria. E para a gente concluir, versículo 7. Quem quer sabedoria, olha só, o temor do Senhor é o princípio. Quando a gente tem um princípio que é o temor do Senhor, parabéns, você já é um sábio, você já está caminhando e você já tem a base da sabedoria, que é o temor do Senhor. E o que acontece? Olha só, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Se você é uma pessoa que despreza o temor do Senhor, despreza a palavra do Senhor, prazer, você é um louco. É isso que a Bíblia nos diz. Mas se você quer a sabedoria, você deseja ser sábio,
te apresento a Bíblia Sagrada. Medite na Bíblia. Lá em Josué nos diz quanto tempo devemos meditar na Bíblia. De dia e de noite, a todo tempo, se possível. Medite. Peça ao Senhor sabedoria que Ele dá a todos. Amém? Essa é a nossa meditação de hoje. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. E o nosso propósito aqui é fazer com que você e a Igreja do Senhor alcance o nível mais profundo na Palavra de Deus. Deus te abençoe.